Olá, sou o Davi e vou apresentar o meu trabalho de conclusão do curso de especialização de Ciência de Dados e Big Data que eu fiz na PUC Minas. O meu trabalho trata do setor imobiliário de Belo Horizonte, onde eu vou buscar os dados das Apimóveis e Netmóveis e juntar essas informações para criar um modelo de machine learning para fazer a predição de preços dos aluguéis com base nos parâmetros como quantidade de quartos, de banheiros, vagas de garagem, a localização, qual bairro de Belo Horizonte o imóvel se encontra, e a análise é feita apenas para imóveis residenciais. Eu fiz a busca dos dados através de requests, conforme o próprio navegador faz, fazendo um loop pelas páginas. Foi assim tanto para as Apimóveis quanto para a Netmóveis. E aqui nesse meu notebook se encontra todas as análises da minha tratativa dos dados. A limpeza de valores duplicados de ID, a tratativa de registros que estavam escritos de uma forma diferente, tanto quanto lidando com valores vazios ou zerados onde não deveriam ser. Eu seleciono as colunas que preciso, separo as amenidades que estavam em uma coluna só entre várias colunas e faço toda a tratativa das Apimóveis e, em seguida, eu faço a mesma tratativa para a Netmóveis. Também extraio os dados através dos requests do navegador, fazendo um loop pelas páginas, e pego só as colunas que me interessam. Eu preparo toda a equivalência entre as amenidades de um lugar com o de outro, pois havia redundância, como nesse caso em que na Netmóveis tinha uma coluna chamada ar-condicionado e outra ar-condicionado central, sendo que nas Apimóveis havia uma que chamava apenas air conditioning. Então eu fiz essa equiparação através desse dicionário, está tudo disponível aqui nesse notebook, depois pode ser visualizado. E então, finalmente, eu fiz a junção dos dois data frames. Para a exploração de dados, eu plotei aqui o box plot deles. A gente consegue ver que há uma certa simetria entre os dados, passando aqui, vendo que a mediana está bem no meio desses quartis. O heatmap mostra para a gente que a quantidade de banheiros e a área é o que está mais relacionado com o preço total, que é a nossa variável target, o que a gente quer descobrir com o algoritmo de machine learning. E na distribuição de preço por imóvel, a gente vê que a casa de condomínio, por exemplo, tem um range muito grande de valores, porque condomínios podem ser desde simples até altíssimo padrão. E fizemos o mesmo gráfico para a área. Eu fiz. E fiz o gráfico também para mostrar os bairros mais caros, começando aqui pelo Mangabeiras, e toda a análise está descrita aqui dentro desse notebook. E também plotei um histograma. Para o aprendizado de máquina, eu testei 3 algoritmos. O primeiro de todos foi o Random Forest, que me deu um score inicialmente de 0.807, e tanto para ele quanto para os outros, eu fiz uma tunagem de hiperparâmetros através do Random Search Cross Validation, dessa biblioteca do Python. Então, selecionei alguns valores e coloquei o algoritmo para rodar para tentar melhorar um pouquinho os hiperparâmetros desse código e eu chegar num valor melhor final para o meu modelo. Então, aprimorei um pouquinho aqui no caso do Random Forest para 0,81. Depois eu testei o Gradient Boost Regressor, que inicialmente me deu um valor pior, de 0.768, mas após a validação cruzada, eu cheguei num score R2 de 0.815. Mas o melhor resultado foi o Cat Boost Regressor, que mesmo sem nenhuma tunagem de hiperparâmetros, apenas com os valores default, me entregou 0,814, e depois da tunagem de hiperparâmetros, eu cheguei a um valor de R2 de 0.236, sendo que então esse seria o algoritmo mais adequado para a predição. E esse é o trabalho. Há sim uma limitação, por conta do fato de que numa negociação real de aluguel de imóveis, o preço pode ser reduzido por um acordo entre ambas as partes, e isso não está coberto nas bases de anúncios das Apimóveis e Netmóveis que usamos para treinar o algoritmo, fazendo com que a predição que eu realizei superestime os valores de aluguel e de condomínio calculados. E é isso, e muito obrigado.